Essa mulher tem mais requisitos para selecionar um homem para um relacionamento do que a NASA tem para selecionar um astronauta. São tantas exigências que não vão caber no papel, tem que caber no pergaminho. Tem que ter altura mínima, o cara tem que fazer exercício físico, mas não ser bitolado, ele tem que ganhar bem, mas não pode ser workaholic, ele tem que ter uma família estruturada, mas ele não pode ser muito grudado com a família não pode ser muito barulhenta, tem que ser uma família normal, esse homem tem que ter tido experiências internacionais, mas não ser um cara muito viajante para não poder passar insegurança, e a lista vai, são tantas exigências que essa mulher está há 4 anos sozinha, porque nenhum homem passa nesse filtro tão afunilado. Se nos nossos outros vídeos falamos de padrões em que a pessoa muitas vezes se enrola porque ela é um pouco mais emocionada, como a sonhadora, ou aquela que se apaixona por alguém que confirme seus traumas, como a desacreditada, ou aquela carente que consegue ver príncipe encantado num monte de cafajeste, ou até daquela que se relaciona com várias pessoas assim, mas foge de relacionamento sério, a nossa personagem de hoje, ela tem um padrão que ela quer, ela sabe exatamente o que quer. O problema é que não existe. Não existe esse homem ideal que ela tanto deseja. E antes de falarmos da perfeccionista, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor na terapia. E estou fazendo uma série de vídeos sobre relacionamentos aqui no nosso canal. Eu quero pedir gentilmente para você se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, curtir e já deixar um comentário aqui de onde você está assistindo esse vídeo. Para mim é muito importante saber aonde a minha mensagem está chegando. E a nossa perfeccionista, a nossa personagem de hoje, é a Laura, uma médica pediatra que tem um currículo lindo, 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 uma mulher assim, que tem uma exigência com ela, profissionalmente, com relação ao corpo e à saúde dela. Então é aquela pessoa que vai para academia todo dia, que come regrado, que dorme na hora certa. É uma pessoa que está muito preocupada em se desenvolver. Então é uma mulher que estuda bastante, lê bastante, faz novos cursos, ela faz tudo o que é possível para que ela se mantenha sempre no estado de excelência. E assim como ela exige muito de si, ela também exige que o parceiro que ela possa ter na vida também seja um homem de excelência. Então ela tem uma série de requisitos necessários para um homem estar ao lado dela. E muitos desses requisitos são bem difíceis de serem alcançados ou até mesmo são muito desnecessários. Como por exemplo, ela estava saindo com um advogado e ela tirou esse advogado da lista dela de possíveis pretendentes porque ele ouvia sertanejo. Mas por quê? O que tem a ver ouvir sertanejo? A gente mora no Brasil. Sertanejo faz parte da cultura brasileira. Mas ela não, porque essa cultura não é uma cultura tão erudita, né? Pô, sertanejo, cara, não. Então o cara era tudo de bom, um cara estável, um cara bacana, mas não quero, não vou criar meus filhos com um cara que gosta de sertanejo. Já o segundo candidato era um cara que não ouvia sertanejo, só que ele era piloto de avião. Então ele viajava bastante, então ela, não, tudo bem que é um cara estável, um cara bacana, um cara super legal, tem uma altura. Mas, poxa, meu piloto, meu, tá sempre viajando, sempre indo daqui para lá, não. Muito arriscado, não é um cara presente, então não vou aceitar isso aqui. Aí teve outro candidato, que era um cara que, poxa, tinha se divorciado há alguns anos já, mas ela ficou com a pulga na. Olha, a pulga atrás da orelha. Falei, poxa, assim, esse cara aí é bem legal, bem resolvido, etc. Dá para notar que ele é um bom pai, porque ele tem filho, mas é o seguinte, ele já tem filho, já teve um casamento, vá que ele se arrependa. Tudo bem que a ex dele é tranquila, que até tá um novo relacionamento, mas não sei não. Eu não confio em um homem que já tem muito passado assim, né? Ainda mais um passado presente, divorciado não. Então ela dispensou o cara porque o cara tinha um passado. Aí teve o quarto, que era um homem, que era médico também, que ela conheceu num plantão, um cirurgião. Assim, um cara nota 10, o cara que ele não viajava tanto, era um cara presente, era um cara que ouvia música clássica, tinha uma MPB, tinha um cara com gosto um pouco mais dentro do cenário cultural que ela gostava. Não era um cara que tinha se divorciado, nunca havia sido casado. Então eles até começaram a ter um trelelezinho assim. E aí, certo dia, ele até decidiu chamar ela para conhecer a família dele. Quando ela foi lá na festa, a família super barulhenta. Sabe aquelas famílias gostosas assim, sabe? Aquela coisa meio italiana, que o pessoal lembra da sardela ali, o macarrão, aquela coisa, aquela coisa bem calorosa. Ela falou: "Meu Deus do céu, que família barulhenta, nossa, que
Ah, não, não vou suportar ficar vendo esse povo uma vez por mês, final de semana, não. Aí ela pegou e tirou esse cara da jogada também. Ou seja, para cada cara legal, um defeitinho assim já eliminava ele. Então quem é que consegue passar num filtro tão, mas tão arrojado desse jeito? Laura certamente tem muitos motivos para isso, né? E se a gente for investigar na história dela, a Laura, ela cresce numa família onde a excelência é o padrão da casa. Ela é filha de dois médicos que eram muito excelentes e exigiram da filha sempre o máximo. O máximo no esporte, nas atividades de ginástica que ela fazia, o máximo na escola. Então ela não podia tirar 8. 8 era mal, ela não era elogiada, não tem que ser sempre 10. Então ela foi sempre incentivada a buscar a excelência e a perfeição. Bom não basta, tem que ser perfeito. E isso ela foi trazendo para todas as áreas da vida dela, tanto que ela foi a primeira da turma no curso de medicina, ela nos esportes que ela se engaja, ela sempre ganha medalha, ela sempre está se tentando se aprimorar ao máximo que ela pode, ela busca sempre ser a melhor. Então não bastava ela ser melhor em tudo que ela faz na vida particular, ela também tem que ser a melhor no relacionamento. Então um homem qualquer não basta, também tem que ser um homem de excelência. Então a gente já consegue notar aqui algumas crenças, né, centrais que fazem com que Laura tenha dificuldade na vida amorosa dela. A primeira delas é que, olha, não basta ser bom, tem que ser o melhor. Então, o melhor homem possível. Então, ela vai estar sempre buscando o melhor cara. E sabe qual é o problema disso? É que passam homens bons na vida dela e ela sempre tem a mentalidade que tem alguém melhor, alguém superior. Uma outra coisa que ela tem como uma crença forte é de que erros são inadmissíveis. Então o homem não pode estar desalinhado, fora do lugar, né, ou ter alguma coisinha ali que não faça parte do métier dela, dos valores dela. Tem que ser completamente dentro da linha que ela colocou. Erros ou contradições não são admissíveis. Agora vamos falar. Quem é que não erra? Quem é? Quem é que não se contradiz? Que ser humano não é um pouquinho hipócrita em uma série de coisas? Se você conseguir me apresentar um, eu fecho esse canal aqui. Porque não existe, gente. Mas na cabeça dela existia. Porque para ela era perfeita. Mas sejamos honestas. Não, né? Certamente, uma pessoa como a Laura, porque é muito difícil você conviver com alguém que não aceita diferenças, que não aceita erros, que está sempre exigindo dos outros. Não é à toa que Laura tem pouquíssimas amigas. Pouquíssimas. E as amigas dela falam: Meu, pega leve, você vai acabar sozinha. Mas ela: Não, não, vocês que aceitam qualquer coisa, eu não tô nem aí. Só que todas as amigas delas estão em relacionamentos muito felizes. Mesmo com seus homens que têm uma pancinha de chope, ou que são caras às vezes meio desorganizados. As amigas delas estão felizes porque elas encontraram felicidade naquilo que verdadeiramente importa e que Laura tem tanto medo de acessar. Porque é muito mais fácil você afastar a possibilidade de ser feliz não se envolvendo com ninguém e criando muros tão altos que se tornam prisões. Lembra que eu falei até um pouco disso na história da Camila, da desacreditada, que foi um dos nossos primeiros vídeos aqui da série. O medo faz com que a gente crie muros. Então, o fato desse medo dela de não ter uma vida tão perfeitinha, tão certinha, essa tentativa frustrada de evitar a todo custo problemas e dificuldades, isso acaba tirando a nossa humanidade, porque a nossa vida ela é feita de desafios constantes. Não existe nenhum casal nesse Brasil ou nesse mundo que é um casal perfeito. E o casal que vende isso para você na internet, na mídia, etc., é um casal que está querendo fazer só sua mídia. Porque isso não existe. Não existe. Inclusive, não compre essa ideia de casais perfeitos. A gente vê um monte de casais aí, né, que estão não, porque é o casal do momento, etc. E esses casais, infelizmente, têm as suas questões internas que muitas vezes o casal acaba se separando e você fica pensando, poxa vida, o casal se separou. Eu me lembro perfeitamente, até gravei um vídeo sobre isso, quando o Tiaguinho e a Fernanda Souza, lá da Tiquitita, se separaram. O Brasil inteiro entrou em comoção, porque, poxa, como aquele casal
tão legal terminou o relacionamento? Se eles eram tão perfeitos? Eles eram perfeitos na câmera. Na vida íntima deles, ninguém sabia o que estava acontecendo. E é por isso que eu te falo, não existe perfeição. Perfeição com filtro de rede social, de internet, é muito fácil. Porque a verdadeira dificuldade, o verdadeiro desafio, o amor é testado no dia a dia, nas contradições, nas dificuldades e nos desafios. E Laura precisa entender isso, porque senão ela vai acabar sozinha. E ela já está, no fim das contas. Eu quero conversar com você um pouco agora sobre quais são os comportamentos que fazem uma pessoa ser como a Laura, uma perfeccionista, no sentido do amor. E o primeiro é que a pessoa ela cria listas impossíveis. O que eu quero dizer com isso? São requisitos que eles vão sair da realidade. Não vai existir alguém perfeito, uma lista com 40 e poucos itens. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um aulão de relacionamento, há muitos anos atrás isso, acho que foi 2019. Juntei uma galera no Zoom que me seguia no Instagram, aliás, me segue lá, @Diogo Moreira Oficial. Juntei uma galera, botei todo mundo no Zoom, vamos trabalhar isso. Eu fiz uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, até com as pacientes de terapia, olha, me monta uma lista do que um homem precisa ter para se relacionar com você. E as pessoas elas tendem a colocar uma série de coisas que muitas vezes eles são detalhes que não fazem tanta diferença assim. O cara ouvir sertanejo muda o quê? Me fala. O que muda na vida prática? No máximo ele tem mau gosto se você não gostar de sertanejo. Mas se for um cara amoroso, um cara respeitador, um cara de Deus, um cara bom, deixa o cara ouvir Zezé. Deixa o cara ouvir Léo Mato... Nossa, de onde eu tirei Léo Mato Grosso? Existe algum cantor chamado Léo? Não sei. Mas deixa o cara ouvir Zezé, pô. Zezé é muito bom. Eu gosto de Zezé. Zezé tem as suas questões aí que o pessoal fala aí, mas eu gosto do cara, meu, assim, do som, da voz dele. Não, mas a voz antes dele ficar com a voz zoada, né? Mas enfim, listas impossíveis. Se você tem uma pessoa você é uma pessoa com muitas exigências, que baixa um pouco a bola. A única coisa que você tem que exigir são os valores inegociáveis. Eu já fiz um vídeo, inclusive, tratando sobre isso, do porquê que as listas de relacionamento são tão nocivas e travam tanto a vida amorosa da mulherada. Tá aqui no canal, procura lá. É um vídeo do começo do ano. Acho que eu vou conseguir colocar aqui no card para você assistir. Que aí eu aprofundo mais do porquê que as listas são complicadas. O segundo comportamento, tem a ver com a lista também, é que a perfeccionista, ela elimina os homens que aparecem na vida dela por detalhes minúsculos. Como, por exemplo, a questão do sertanejo, como, por exemplo, que essa situação dela visitar a casa do rapaz, da família dele, a família dele ser barulhenta. O que tem a ver a família dele, do cara ser barulhento ou não? A expressão, a extroversão da família dele é o jeito, é o espírito da família. A família só se torna... Opa! A família só se torna um problema para um casal quando ela se mete na vida do casal. Aquelas sogras que quer enfiar a vida ali, que quer se enfiar ali no meio para poder criar problema, se metendo na casa, se enfiando na casa, fazendo algazarra. Isso é um problema. Um parente que quer ficar pedindo dinheiro emprestado, o seu parceiro não sabe dizer não e empresta dinheiro escondido. Isso é problema para a família. Agora, a família ser extrovertida, ser festeira, isso não é um problema. Até porque, né, em via de regra, você não vai conviver com a família da pessoa, né? Você vai morar na tua casa com o seu parceiro e aí vocês delimitam as regras. Mas a característica não vai estragar o relacionamento. E outro ponto também que faz do comportamento da perfeccionista é essa comparação constante com esse ideal. Ah não, porque olha, esse cara aqui não tem isso, mas aquele outro pode vir a ter essas outras coisas aqui. Então ela fica imaginando, fica nesse homem imaginário perfeito e se esquece que está se relacionando com pessoas reais e fica se comparando com esse mundo das ideias. E por fim, tudo isso na realidade é utilizar a desculpa do perfeccionismo como uma maneira de se proteger, de ser vulnerável para alguém. Porque como eu estava falando anteriormente, relacionamento ele vai exigir da gente uma entrega, ele vai exigir da gente que nós mostremos as nossas imperfeições, as nossas contradições, as nossas hipocrisias que todos nós temos. Essa menina, ela foi tão ensinada a ser perfeita, a ser essa mulher que não pode errar, que não pode aceitar o erro, que ela não sabe como lidar com erros. Porque tenha certeza de uma coisa, a pessoa que exige muito dos outros, quem mais exige dela é ela mesma. Por dentro ela não pode errar. Por dentro ela não pode
ela não pode se enganar, porque ela vai ser castigada. Ela é ensinada que ela nunca é boa o suficiente. E aí ela reproduz na vida afetiva aquilo que que ela viveu na vida familiar. Dos pais que exigem, da família que exige, da escola rígida que exige. E ela replica isso no outro sem perceber, de maneira inconsciente. A nossa personagem perfeccionista, ela precisa encontrar um amor simples, um amor sem barreiras, sem muros, se dar a chance de errar, se dar a chance de quebrar a cara e ver que ela vai sobreviver mesmo que quebre a cara. E aí, quem sabe, ela não encontra, né, um gordinho gostoso, gente boa pra caramba, que não tem nada a ver com aquela lista, mas que faz ela rir dela mesma, que faz ela rir no final do dia, que faz ela ser feliz no pouco, e não nessa abundância de exigências que não fazem sentido nenhum para a vida prática. Porque para um casal funcionar, basta ter amor, boa comunicação, valores pessoais alinhados, respeito e objetivos em comum a serem traçados. Que já é muita coisa. Essas poucas coisas que eu falei já é muita coisa. E é o suficiente para a coisa funcionar. Essa é a única coisa que basta. Todo o resto é invenção de livros de romance e comédias românticas dos anos 2000. Beleza? Bom, esse aqui é o nosso 5º vídeo dos personagens, né, com os nossos padrões. Eu deixo sempre na descrição, mas vale lembrar, todos esses personagens aqui, eles são construídos por mim, baseados nos padrões, não são pacientes reais, não são pessoas de verdade. É uma costura, uma caricatura exagerada dos padrões, para que vocês possam, né, enxergar com mais facilidade essas coisas. É aqui tudo para fim didático. Acho que é importante falar, não tinha falado em nenhum vídeo, acho que só no primeiro vídeo eu falei, mas vale aqui a pena falar de novo, porque não estou cometendo nenhum problema de ética aqui. Tá legal? Se você gosta da minha abordagem, do que eu tenho falado por aqui, e quer marcar uma consulta comigo, aqui na descrição tem um link para você falar comigo no WhatsApp, a gente marcar um horário para você, a gente se conhecer, e quem sabe eu não posso te acompanhar na tua jornada do amor e da tua autoestima. Os próximos vídeos agora não traremos personagens, nem traremos padrões, traremos algumas coisas um pouco mais práticas sobre como combater essas ideias que fazem você ficar bloqueada de viver um grande amor. Te vejo no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até mais. Tchau, tchau!